Olá, paz e bem. Hoje nós vamos fazer a correção da aula de língua portuguesa da semana passada. Então, pegue já o caderninho de língua portuguesa, deixe ele abertinho aí, tá? É a aula de língua portuguesa da semana passada que nós fizemos, tá? Se você ainda não pegou, dá uma pausa aqui no áudio e pegue. Bom, então já com o caderninho nas mãos, vamos relembrar da aula que você fez na semana passada. Na aula da semana passada, nós falamos sobre verbete enciclopédico. Verbete enciclopédico é um gênero textual informativo. Então, com o verbete enciclopédico, você tem informações sobre determinado assunto, tá? Nesse caso aqui, eu escolhi passar para vocês para você um verbete que fale sobre animais. Mas o verbete, ele pode falar sobre diferentes coisas. O verbete enciclopédico, ele pode falar de plantas, né, como árvores, flores. Ele pode falar de personagens de conto de fadas, ele pode falar de esportes. Então, o verbete enciclopédico, ele tem assim um leque grande de coisas que a gente pode abordar. Mas eu escolhi falar sobre animais, porque eu sei que é um tema bastante interessante e que você gosta, eu tenho certeza disso. Um verbete enciclopédico, ele pode ser encontrado em enciclopédias. A enciclopédia é um livro grandão que geralmente fica, né, na biblioteca, naquelas prateleiras com livros maiores. Na sua idade, às vezes é um pouquinho difícil de ler, porque tem ali uns vocábulos meio complicados de entender, não tem muitas imagens bonitas. Então, às vezes, a gente não tem vontade de ler uma enciclopédia. Mas o verbete enciclopédico, ele pode aparecer também em livros informativos. Por exemplo, esse que eu tirei da girafa, eu tirei de um livro chamado Livro de Animais. É uma enciclopédia que fala só de animais. E quando a enciclopédia ela tem um determinado foco, por exemplo, se ela fala só de animais, ou se ela fala só de árvores, ou se ela fala só de corpo humano, por exemplo. Então a enciclopédia ela é menos densa, ela não é aquela enciclopédia grandona. Então a linguagem dela é mais fácil de entender, as imagens, né, são grandes, coloridas, então a gente consegue entender bastante também por causa das imagens. As imagens ajudam a gente, né? No caso do verbete do tucano que eu tirei de um livro chamado Você Sabia, né? Você sabia sobre animais, porque tem você sabia sobre diferentes tipos de coisas também. Você sabia sobre super-heróis, você sabia sobre esportes, mas como eu escolhi animais, então eu fui no Você Sabia de Animais. Também é verbete enciclopédico, só que é um verbete enciclopédico assim, com menos informações, mas também é muito interessante. Então, o verbete enciclopédico, ele não é encontrado em um lugar só. Ele pode ser encontrado em diferentes lugares, né? A primeira delas que eu disse para vocês é a enciclopédia grandona, que fica na prateleira da estante da biblioteca. O outro verbete enciclopédio nós achamos em enciclopédias já separadas por tema. E o outro, que é um pouquinho menor, são enciclopédias menores, né? Só de você sabia, né? Que também a gente escolhe o assunto, né? Se eu quero saber sobre
plantas, eu vou no Você Sabia? Flores, por exemplo. Né? Então, eu posso escolher. Então, são livros mais finos, né? São livros menos densos. Tá? Bom, sabendo que é um verbete enciclopédico, sabemos que é um texto informativo, ele vai nos trazer informações. Nesse caso da aula de hoje, informações sobre animais. Então vamos lá. O primeiro verbete que eu escolhi foi um verbete de uma enciclopédia de Você Sabia? E eu escolhi o tucano. Você vai lembrar, né? Eu coloquei duas imagens de tucanos, um tucano macho e um tucano fêmea. E coloquei lá. Você sabia que é possível saber se um tucano é macho ou fêmea pelo formato do seu bico? É isso mesmo. O macho tem o bico mais estreito e menos curvo. E a fêmea tem o bico mais largo e mais curvo. É muito interessante essa informação, né? Sabe que eu também não sabia dessa informação. Eu soube a hora que eu pesquisei aqui no Você Sabia. Bom, eu coloquei aqui para você copiar as questões 1 e 2 no caderno e assinalar a resposta adequada em cada uma delas. Então, você copiou, dá uma olhadinha aí na perguntinha número 1. A número 1 era assim: de acordo com o texto, a palavra estreito quer dizer. Então, eu vou lá no texto, porque falou de acordo com o texto. Então, eu vou lá no texto e acho a palavra estreito. O macho tem o bico mais estreito. Então, é o bico que é mais estreito. Estreito aqui está dizendo o quê? Quem respondeu que estreito é fino, acertou. A palavra estreito significa mais fino. Tá? Vou dar um exemplo para vocês do nosso dia a dia. Sabe quando o corredor entre uma carteira e outra na sala de aula, o corredor fica apertado, a gente fica com a carteira muito próxima, a gente diz que o corredor ele está estreito. Então ele ficou mais fino, às vezes não dá nem para a gente passar, né? Então estreito quer dizer fino, tá bom? Então o tucano macho ele tem o bico mais fino que o da fêmea. Né? Bom, a perguntinha, coloque o certinho aí se você acertou, tá? Agora, se você não acertou, você corrige aí, tá bom? A número 2. O bico do tucano macho, comparado ao da fêmea, é mais. Então, vamos ver aqui, tem que olhar no texto de novo. Então, a gente está comparando o bico do tucano macho com o bico do tucano fêmea. Então, aqui está dizendo, olha, o macho tem o bico mais estreito e menos curvo. Tá? Então, não falou nada de mais, falou de menos, né? E o da fêmea é mais, e a fêmea tem o bico mais largo e mais curvo. Como a pergunta número 2 terminou com a palavra mais, então eu tenho que olhar onde está falando mais. A fêmea aqui, né? A fêmea tem o bico mais largo, né? Então não é estreito o bico dela, é mais largo e mais curvo, é mais tortinho, né? Curvo quer dizer um pouquinho torto. Então aí, olha, o bico do tucano macho comparado com o da fêmea é mais. Tá? Se o da fêmea é mais largo,
Tá? O macho tem o bico mais estreito. Então, olha, tucano macho mais estreito. Olhe na palavra mais e não na palavra menos. Então, fala mais estreito e menos curvo. E a fêmea é mais largo e mais curvo. Então, o macho, né, tem o bico mais estreito. Se você olhar lá no texto, você vai achar. Alternativa D, tá bom? Você está corrigindo aí, né? Se precisar dar uma parada no áudio, às vezes o áudio fica um pouco comprido, você fica cansado de ouvir, dá uma paradinha, né? Toma uma água e volta para ouvir mais um pouquinho, tá bom? O segundo verbete que eu coloquei foi o verbete da girafa. Também é muito bonito. Eu escolhi a imagem de uma linda girafa. Gente, eu vou confessar um segredo aí para você. Dos animais selvagens, o meu preferido é a girafa. Eu acho ela linda. Você já percebeu como ela é bonita? E aí o texto da girafa, que certamente você leu. Eu vou ler ela aqui só para a gente lembrar, tá? Girafa. A girafa é o mamífero mais alto que existe e chega a medir 5,5 metros de altura ou mais. Vive nas savanas da África. Seu nome científico é girafa camelopardalis. A girafa tem o corpo curto, mas pernas e pescoço bem compridos. A pelagem marrom clara tem manchas marrom avermelhadas. Muitas girafas têm 2 pequenos chifres entre as orelhas. A girafa tem narinas grandes e o olfato aguçado. Sua língua pode chegar até 45 centímetros. A girafa come plantas e consegue alcançar folhas que estão no alto das árvores, mas não come grama. Seu pescoço rígido torna muito difícil alcançar o solo. Para beber água, ela precisa afastar bem as pernas a fim de conseguir se abaixar. E a referência aí desse texto, né? É interessante quando a gente lê um texto, saber a fonte, saber de onde foi tirado. Eu tirei de uma enciclopédica escolar britânica. É uma enciclopédia que fala só de animais. Então, uma enciclopédia menos densa, ela é menos grossa. Eu adorei esse texto da girafa, amei a imagem da girafa, achei linda. Aí eu pedi para você não copiar as questões, apenas responder no caderno. Então você não copiou, mas respondeu. A pergunta número 3, eu coloquei lá. Os 2 verbetes enciclopédicos tratam de animais. Que animais eram esses? Certamente que você colocou que era o tucano macho, tucano fêmea e a girafa. Tá? Certeza que você colocou isso. Pode corrigir aí no caderno. A número 4. Localize no texto as características físicas da girafa e transcreva-as. Bom, características físicas é a característica do corpo dela. Física é como ela é, né? Característica física, como que a girafa é. Então você tinha que localizar no texto como é a girafa e transcrever no caderno. Então, certamente você colocou a parte que fala: a girafa tem o corpo curto,
pernas e pescoço bem compridos, falou dos pelos, né, da cor dos pelos, falou do chifre que ela tem entre as orelhas, né, falou que ela tem narinas grandes, né? Você deve ter falado aí diversas informações olhando no texto, né? Você foi olhando no texto e foi copiando. Então, característica física é como ela é, né? Você não vai falar, por exemplo, o que ela come, porque o que ela come é o que ela gosta e não o que ela é, como ela é, né? Característica física é aspecto que você olha e já vê, é aspecto físico, né? Como a girafa é, tá bom? Bom, essa número 4, certamente a resposta ficou um pouquinho grande. A número 5. De acordo com o texto, por que girafas não comem grama? Certamente você deve ter dado uma olhadinha lá no texto para saber. Quando fala de acordo com o texto, a gente tem que olhar no texto, porque a gente não pode fugir dele. Mas não precisa copiar a resposta igual está no texto. Quando fala transcreva, transcreva é copiar, você tem que copiar do texto. Agora, quando pergunta de acordo com o texto, você só olha, lembra e elabora a sua resposta de acordo com o texto, mas não precisa copiar, né? Então, aqui perguntou, de acordo com o texto, por que as girafas não comem grama? A resposta está lá no último parágrafo, né? Tá falando que o pescoço dela é rígido e aí fica difícil de alcançar no chão para comer a grama, né? Então você não precisa copiar lá do texto. A girafa, seu pescoço rígido, né? Não precisa copiar isso, né? Você apenas leia, você vai ver que ela não come grama porque o pescoço dela é rígido. Então você pode colocar lá, né? A girafa não come grama porque o pescoço dela é rígido. Rígido quer dizer duro, firme. E aí ela não consegue alcançar o chão, né? Alcançar o solo é alcançar o chão, tá? Responda com as suas palavras, tá bom? Gente, então por hoje é só. Eu já corrigi aí as informações do texto de língua portuguesa. Eu tenho certeza, aqui no finalzinho aqui da aula, tinha uma parte aqui para ler e refletir, que está falando sobre os animais, né? Animais de estimação, né? Animais silvestres. Então, eu tenho certeza que você leu essa parte. Essa parte, né, é para ler e refletir. Pensar que, né, eu vou ler aqui para você lembrar do texto. Os animais são seres vivos que possuem sensibilidade, ou seja, podem sentir alegria e sofrimento. Os animais de estimação necessitam de cuidados como água, alimentação, higiene, vacinas e carinho. Os animais selvagens gostam de viver cada um do seu jeito, em seu habitat. Os animais silvestres, como os passarinhos, precisam viver livres, que saibamos respeitar cada ser vivo que existe no mundo. Então, olhe bem, falei dos animais de estimação, que nós temos que cuidar bem. Falei dos animais selvagens, que precisam cada um viver do seu jeito, é o jeito que eles gostam de viver. E falamos aqui também dos animais silvestres, como os passarinhos. Eles não gostam de ficar presos, eles precisam ser livres e que a gente saiba respeitar. Eu tenho certeza que você leu, pensou. E falando aqui do animal de estimação,
eu pedi para você desenhar no seu caderno um animal de estimação que você tem, ou se você não tem, qual você gostaria de ter, né? Fazer o desenho, tá? Certeza que você fez o desenho, né? Do seu animalzinho ou do animalzinho que você gostaria de ter. E aí eu coloquei uma coisa bem interessante também que você vai lembrar que você leu. Tá? Se você tem cachorros, é necessário limpar os cocôs deles do quintal. Não deixe para sua mãe essa tarefa. Ela já tem muitos afazeres e você pode e deve ajudá-la. Combinado? Então, essa parte também é muito importante. Não é parte de escrever no caderno, não é parte de copiar, não é parte de responder, é parte de pôr em prática, de fazer no dia a dia, na casa da gente. Né? Na casa, às vezes a gente quer o cachorro, quer porque quer. A mãe fala, mas eu não tenho tempo de limpar a sujeirinha dele. Aí você fala, mas eu limpo, mãe, eu coloco água, mãe, eu coloco ração, mãe. Só que aí, depois que tá com o cachorrinho em casa, com o bichinho em casa, deixa tudo para a mãe fazer, né? Então, olhe bem, né? Você pode ter essa tarefa, né? Cuidar do seu animalzinho, dar carinho para ele, brincar com ele, mas ele sendo um ser vivo, ele vai fazer cocô, ele vai fazer xixi, né? Ele precisa de água, precisa de comida. Então, essa parte você pode cuidar, tá bom? Ajuda a mãe a limpar o quintal, a sujeira do cachorro, tá? A trocar água todos os dias, tá bom? Porque eu tenho certeza que nessa quarentena o animal de estimação tá fazendo tanta companhia pra gente, né? Eu tô falando isso porque eu tenho uma gata. Nossa, eu fico com ela no colo. Tem hora que dá assim aquela vontade de ficar segurando, apertando, né? Então é isso, né? Eles fazem companhia pra gente. E o que a gente pode dar em troca é cuidar deles, né? E ajudar a limpeza, porque ficar com o quintal sujo, esperando que a mãe limpe, não é certo, tá bom? Um beijo para você. Eu espero que você tenha feito aí a sua correção, que tenha gostado, tá bom? Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau.